Oi, 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 alunos! Continuando a nossa aula, o nosso módulo 2 de Anatomia e Fisiologia Humana, nós temos o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é um sistema que age diretamente com o sistema cardiovascular, né? Tanto que é bastante comum, logo ao finalizar a aula de sistema respiratório ou de cardiovascular, a gente ter esse complemento, né? O sistema respiratório ele vai ser formado por diversas estruturas que compõem e vão ter como função essa troca de gases dentro do organismo humano, com a função de garantir a hematose, que é o equilíbrio do sistema, né? Entre os componentes, nós iremos ter aqueles que estão de forma externa, localizados, até aqueles que estão de forma mais internas. Nós iremos ter as fossas nasais, onde nessas fossas nasais nós iremos ter a presença das narinas e das cavidades nasais, como principal estrutura para a entrada e saída de ar do meio externo para o meio interno e do meio interno para o meio externo. Iremos ter a laringe, a faringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Lembrando que a ramificação dos brônquios são chamados de bronquíolos. E ao final dos bronquíolos, nós iremos ter internamente a presença dos alvéolos pulmonares. E é justamente nesse local, né, nessa estrutura conhecida como alvéolos pulmonares, que nós iremos ter aí a hematose acontecendo, que é a troca de gases. As nossas fossas nasais, assim como a faringe, elas vão ter um papel primordial. Esse papel é um papel mais de barreira mesmo, tá? Barreira física. Nas nossas fossas nasais, o ar ele vai passar por diversas fases. A fase de filtração, que é comumente feito pelos pelos e pelo muco presente dentro das nossas narinas. A fase de aquecimento, que vai ser feito principalmente pelos capilares, presente nessa estrutura de narinas, assim como também presente na faringe. E vamos ter também o processo de umidificação, que comumente é realizado pelo muco, que vai estar presente aí nas nossas fossas nasais. Todos esses processos, na qual o ar que nós respiramos ele passa, ela é de suma importância, principalmente devido ao fato de que muitas vezes o ar que é inspirado, ele é um ar que muitas vezes carrega consigo micro-organismos estranhos, partículas de areia, que são elementos ruins para chegar até o nosso pulmão e chegar até os nossos alvéolos pulmonares. Então, para fazer a retenção desses elementos, nós temos o ar inspirado passando por todas essas fases, né? A fase de filtração, a fase de aquecimento e a fase de umidificação, para que deste modo ele consiga seguir o fluxo normal até chegar às partes mais internas, que no caso aqui seriam os alvéolos pulmonares. Aqui a gente consegue notar, né, nesse esquema anatômico, a entrada de ar ela começando pelo orifício nasal, chegando nas fossas nasais. Através dessas fossas nasais, nós iremos ter todos aqueles processos que nós vimos anteriormente sendo realizados. Logo depois, nós iremos ter a presença da faringe, da laringe, do esôfago e da traqueia, que continua o fluxo respiratório. A nossa laringe, gente, ela é um condutor cartilaginoso presente principalmente nessa região que nós conhecemos comumente como garganta. Nessa região da laringe, ela vai ter uma função de produção dos sons. Essa produção dos sons, ela se dá principalmente devido ao fato de que é na laringe que nós iremos ter a presença das cordas vocais. Essas cordas vocais, quando o ar ele passa por ela, ele faz com que haja uma vibração. Essa vibração ela acaba favorecendo para a emissão de sons. Nessa região da laringe, nós iremos ter a presença também de uma estrutura chamada de epiglote. A epiglote, gente, é uma estrutura que está presente e que ela se fecha principalmente durante o processo de deglutição. Por quê? A nossa laringe, ela também vai participar de outros sistemas que fazem parte do nosso corpo, como é o caso aí do sistema digestório.
E muitas vezes, se essa epiglote ela estiver aberta durante o processo de alimentação, o alimento ele vai cair sobre uma estrutura, que vai ser, no caso, a traqueia, e isso vai favorecer para que ocorra engasgo. É por isso que é necessário, durante o processo de alimentação, nos mantermos de boca fechada, né, comendo realmente, para que o sistema nervoso ele não venha se confundir o que é ar ou se vai ser comida que vai estar passando. E aí, desse modo, a gente consegue, né, ter esse controle e evita, assim, que o processo de deglutição ele possa se tornar um processo de engasgo, tá? A nossa traqueia, ela vai ser um tubo, na realidade, tá? Que vem logo abaixo da nossa laringe. E entre a traqueia e a laringe, como já foi dito anteriormente, nós iremos ter a presença dessa estrutura chamada de epiglote, né? E aí aqui a gente consegue ver essa traqueia. Ela vai ser de suma importância, porque ao final dessa traqueia, nós iremos ter a presença dos brônquios, né? Que é um conjunto de ramificações. E ao final de cada brônquio, nós iremos ter a presença dos bronquíolos. Os bronquíolos, eles vão ser cavidades internas, na qual nós iremos ter o processo de hematose acontecendo. Esse processo de hematose é basicamente o processo de troca de gases, né? Gás CO2, que é o gás carbônico, ser trocado pelo O2, garantindo assim a oxigenação sanguínea. Observe na imagem que aqui nós iremos ter vários capilares. Esses capilares eles vão ter como função estar fazendo esse transporte, né, de CO2, de O2 para todas as partes do nosso corpo e trazendo também para dentro desses alvéolos. Os nossos pulmões eles são divididos em dois lobos, tá? Nós iremos ter um lobo esquerdo e um lobo direito. Comumente o pulmão saudável, ele vai ser um pulmão que vai ser recoberto por uma camada, uma membrana protetora. Essa membrana protetora ela é chamada de pleura e ela vai servir justamente para que impactos, né, mecânicos eles não venham a trazer grandes prejuízos para essa região pulmonar. Com algumas atividades, né, com alguns comportamentos, essa membrana ela pode ser perdida. Com ela perdida uma vez, não tem como se recuperar. E quando essa membrana se perde, o nosso pulmão ele fica totalmente exposto, né, a diversos fatores. Um dos principais e que acaba favorecendo para a morte celular da região do pulmão é o fumo, né? Aí as regiões onde nós iremos ter esse pulmão, ele vai ser diretamente afetado pela fumaça, né? E aí isso favorece para a destruição das células pulmonares, tá bom? O nosso pulmão, aqui a gente consegue ver uma visão mais frontal e visão superior. Ele vai ser também protegido pela nossa caixa torácica, né? Já vimos isso na aula de anatomia, no sistema esquelético. Essa caixa torácica ela vai ser um conjunto de vértebras que vai ter como principal função estar protegendo esse pulmão. Logo abaixo aqui na região do pulmão, nós iremos ter um músculo, tá? Que é o músculo de diafragma. Esse músculo de diafragma, ele vai ajudar no processo de inspiração, que é levar o ar para dentro do corpo, e o de expiração, que é trazer o ar para fora do corpo, né? Essa entrada e saída de ar dos pulmões, ela depende muito da diferença da pressão entre a caixa torácica e o meio, né? A gente consegue ver que quando o indivíduo ele está em repouso, ou seja, eu nem estou inspirando e nem estou expirando, o meu músculo, né, do diafragma, ele se mantém em repouso. A partir do momento que eu vou ter, né, o processo de inspiração, que é literalmente levar o ar para dentro do meu corpo, o ar rico em oxigênio, vai ter um aumento da caixa torácica aqui nessa região, assim como também nós iremos ter o processo aí de contração desse diafragma, né? Aqui no processo de respiração, que é o processo de liberar o ar para fora do corpo, nós iremos ter aí o processo na qual nós vamos observar essa região da caixa torácica mais relaxada, assim como também o músculo do diafragma, favorecendo para que a gente consiga expulsar esse ar para fora do nosso corpo. A inspiração, ela vai, né, ocorrer em diversas etapas, iniciando pela contração da musculatura respiratória.
Essa musculatura respiratória vai ser o diafragma mais os músculos intercostais. Nós iremos ter o aumento do volume da caixa torácica também, redução da pressão interna do tórax e entrada de ar nos pulmões como evento final, né? Tudo isso vai favorecer para que a gente tenha aí o ar entrando dentro do nosso corpo. O processo de expiração, ele vai iniciar com relaxamento da musculatura respiratória, que vai ser o diafragma e os músculos intercostais, redução do volume da caixa torácica, todo o ar que estava aqui nessa região da caixa torácica, ele vai reduzir, porque ele vai ser expulso do nosso corpo, e aumento da pressão interna do tórax, né? Essa pressão interna, ela vai favorecer para que a gente tenha a saída de ar dos pulmões. As trocas gasosas, por fim, elas vão acontecer principalmente nas regiões internas dos nossos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles se encontram dentro dos bronquíolos. E esses bronquíolos, eles são regiões ramificadas dos brônquios, que se encontram dentro dos nossos pulmões, tá? Aqui nós iremos ter a chegada de sangue rico em dióxido de carbono, vindo diretamente do coração. Esse sangue rico em dióxido de carbono, ele vai entrar dentro desses alvéolos pulmonares e lá dentro a gente vai ter uma troca de CO2 por O2. Quando ocorre essa troca, nós iremos ter, por outro capilar, a saída do sangue arterial, que vai ser o sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio, ele retorna para o coração através do átrio esquerdo. Lá no átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo e assim é distribuído para todo o nosso corpo pela artéria aorta. Basicamente, do oxigênio que entra no nosso corpo, 5% dele é dissolvido no plasma, tá? Ou seja, 5% dele não vai ser utilizado diretamente para o processo respiratório. Os outros 95%, eles vão se associar à hemoglobina. A hemoglobina, gente, ela é uma proteína férrica, que é uma proteína que, para funcionar, ela precisa ter níveis elevados de ferro no sangue. E aí ela vai ter a capacidade de englobar de forma muito mais fácil as partículas de oxigênio. Esse processo de englobamento, ele favorece bastante para que a gente tenha o oxigênio chegando em todas as partes do nosso corpo. Geralmente essa hemoglobina ela se encontra sobre uma hemácia, ou seja, a hemácia ela vai ter uma das principais funções é carregar essa hemoglobina para todas as partes do nosso organismo. E a hemoglobina, como uma rainha, né, ela carrega o oxigênio aí sobre ela. Em relação ao gás carbônico, que entra no nosso corpo, 5% dele é dissolvido no plasma junto com o oxigênio, significa que ele vai virar metabólito para ser expulso do nosso corpo através das excretas. 25% dele é associado à hemoglobina, porque sim, a hemoglobina ela é uma proteína férrica que se liga ao oxigênio, mas que ela também tem uma capacidade de carregar gás carbônico, tá? E os outros 70% eles acabam se transformando em íons de bicarbonato, tá? Esses íons de bicarbonato, eles vão favorecer principalmente a respiração celular. O controle da nossa respiração se dá principalmente pelos estímulos do bulbo. O bulbo, ele é uma estrutura presente no nosso encéfalo, tá? Na região lá do sistema nervoso. Basicamente, os estímulos, eles favorecem para o aumento do teor de CO2, redução do teor de O2 e a acidificação do sangue, quando esses estímulos eles não são feitos de maneira boa, né? Por exemplo, quando a gente passa muito tempo sem respirar, isso acaba favorecendo para que a oxigenação no cérebro ela diminua bastante. Reduzindo o teor de O2 no cérebro, há um aumento do CO2, o que favorece para a acidificação do sangue e o que pode levar o indivíduo à morte, né? Então, assim, o bulbo ele precisa estar em perfeito funcionamento para que o nosso cérebro ele esteja oxigenado a todo tempo e essa oxigenação ela favoreça aí para o bom funcionamento do organismo, tá bom? Gente, no mais é isso. Vai ter uma atividade para vocês fazerem, tá? Em relação ao sistema respiratório. E essa atividade ela vai ser disponibilizada na nossa plataforma, tá? Vai ser uma atividade única que vai conter questões de todos os sistemas que nós iremos trabalhar ao longo desse módulo 2 na disciplina de anatomia e fisiologia.
Por isso, assista primeiro todos os módulos, as aulas, para somente ao fim você realizar a nossa atividade. Obrigada e até a próxima.